Bom, pessoal, vamos retomar a parte de migrações falando sobre migrações internas no Brasil, que é um tema bem recorrente na prova, um tema importantíssimo, né? Lembrando que lá em História do Brasil vocês trabalham também muito a entrada de estrangeiros no país, que é a imigração para o Brasil. Eu vou falar um pouco ao final desse tema aí sobre os dois últimos grandes fluxos que nós tivemos para o Brasil com imigrações externas, tranquilo? Então, o que a gente chama de migrações internas, a gente já viu, são aquelas migrações que ocorrem dentro do próprio país, tá? Seja da mesma região, de uma região para outra, no mesmo estado, de um estado para outro. Então, quando a gente fala de migrações no Brasil, a gente tem que entender que existe um longo processo histórico e econômico que determinou os fluxos migratórios no país. Lembrando que o processo de colonização no país tem início quando? Lá atrás, no século XVI, em 1532, com a instituição das capitanias hereditárias. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente tem que lembrar que o processo de ocupação é um processo periférico, significa dizer que ele foi do litoral, das bordas, para o interior do país, para o centro. E isso se deve em função da característica econômica do período, no qual a Divisão Internacional do Trabalho nos colocava como um país exportador de matéria-prima. Lembrem-se, nós éramos a colônia, e o papel da colônia era exportar matéria-prima para a metrópole. Então, o que é que nós temos aqui? O processo de ocupação do nosso país está relacionado a aspectos históricos, né, lá atrás, do século XVI, e econômico, com os ciclos da atividade também que vão se suceder pós cana-de-açúcar, pós a definição desses instrumentos de ocupação. Quando a gente fala Brasil, lembrando que inicialmente o Brasil português correspondia somente a isso aqui, pouco mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados. O restante que forma o país, mais de 6 milhões, pertenciam à Espanha, né? Então está aqui o Tratado de Tordesilhas. As migrações serão as grandes responsáveis por garantir a expansão do território brasileiro até o começo do século XX, quando a gente anexa o Acre, né? Comprando ele do Peru e da Bolívia. Então, isso se deve graças às migrações, então é um fator positivo. Lembrando que os colonizadores chegaram pelo litoral e se fixaram no litoral. Primeira atividade econômica foi a extração do pau-brasil, que, lembrem-se, não gerou colonização. Então era somente uma atividade extrativista, mas que tinha que estar aqui ao próximo do litoral para colocar nos barcos e voltar para a Europa. Então os núcleos de colonização e povoamento, eles se estabelecem, gente, com a delimitação e a determinação das chamadas capitanias hereditárias. Tem aí um mapa meio fajuto, né? Meio fajuto por quê? Porque não eram linhas retas assim, né? A gente tem a delimitação dela dada por rios, enfim, mas é um mapa ilustrativo, então tudo bem. Então eu tenho aqui o mapa das capitanias hereditárias, como a capitania de Pernambuco. Então o processo de ocupação aqui vai ser com o quê? Com o plantation da cana-de-açúcar no litoral, zona da mata, para que esse açúcar fosse exportado para o mercado externo até os dias atuais, ainda assim. Então não é de estranhar que as grandes e primeiras grandes cidades do país estejam na fachada litorânea, ou seja, na região do litoral até a zona da mata. Não é? Isso por conta desse fator histórico. Lembrando que lá atrás, no século XVII, quando o açúcar entra em declínio por conta da concorrência com o açúcar holandês nas Antilhas, vocês conhecem bem essa história, nós passamos a ver um fluxo migratório interior no Brasil mais intenso. E esses fluxos estarão relacionados a quê? Às atividades econômicas do período. Os chamados ciclos da atividade econômica. Encerrou-se o ciclo da cana-de-açúcar, que trouxe muita gente de fora, construiu os primeiros grandes núcleos. Lembrando que o açúcar e a mineração vão demandar, assim como o café, uma grande entrada de imigrantes vindos da África, uma migração forçada, para serem utilizados aqui como mão de obra escrava. E aí o que a gente vai ver? Esse mapa é legal porque ele mostra 5 momentos, e a gente vai ter que associar essas direções aos momentos econômicos e históricos. Então o primeiro movimento é um movimento um movimento interno, intra-regional, que é o número 1. Esse movimento aqui acontece no século XVII e começa no século XVIII. Por quê? Século XVII a cana-de-açúcar ainda estava em vigor. E aí você tem os criadores de gado sendo forçados a migrar para o interior do sertão, do semiárido, em busca de terras para poder criar os animais, já que eles não poderiam competir com o espaço da cana-de-açúcar. A pecuária ela vai servir também como complemento à atividade canavieira, fornecendo alimento, fornecendo matéria-prima para o vestuário, fornecendo também transporte, já que
o meio de transporte não era aqui em trilhos, mas no lombo de animais. E fonte de energia, né? Já que boa parte dos engenhos eram movidas por tração animal. Aí você tem a crise do açúcar, as migrações agora vão para onde? Para as Minas Gerais, período da mineração. Lá nas mineração, você tem aqui a região sudeste e centro-oeste, Minas Gerais, você tem Goiás, você tem Mato Grosso, né? Mas sobretudo as Minas Gerais no sudeste e em Goiás. Então muita gente migra saindo do nordeste. A gente vai ver que o nordeste é uma área de repulsão, ó. Então os fluxos todos saindo daqui, seja internamente do litoral ou saindo da própria região. Então muita gente migra para cá, inclusive lá, né, saindo da capitania de São Vicente com o declínio do açúcar, indo para a região das capitanias. O que é que a gente tem mais aqui? Um ciclo 3. Migrantes que saem da região, né, do interior de São Paulo, ou então do sudeste com as Minas Gerais, e migram para o oeste paulista e norte do Paraná, atraídos pela agora cafeicultura, século XIX. O 5 depois a gente vai ver foi Brasília, e esse 4 aqui é o ciclo da borracha, né? Final do século XIX, começo do século XX. Muitas pessoas saíram de Pernambuco e do Ceará para lá. Então vou ter que associar esses movimentos e por isso eu listei aqui, ó, século XVIII, bandeiras e mineração. As bandeiras foram as grandes responsáveis por quebrar o Tratado de Tordesilhas, né? Quando ele quebrar, por romper aqui a diferença de território entre Espanha e Portugal. Houve um momento da história, lembre-se que Portugal e Espanha eram uma coisa só, chamada União Ibérica. Então não fazia muito sentido dividir isso aqui. E quando as bandeiras ocuparam esse território, ele foi depois tomado posse efetivamente pela coroa portuguesa, pós-União Ibérica. As bandeiras, lembrem-se, gente, eram as expedições que tinham por objetivo buscar pedras preciosas, ouro, né, e também pelo apresamento de índios para o trabalho escravo, e as bandeiras que iam em busca das chamadas drogas do sertão, como a de Raposo Tavares, que chega até a região da foz do Rio Amazonas, pelo interior. Então aqui as bandeiras que sobem, né, aqui ó, que na verdade descem o curso do Rio São Francisco, já que ele vem de Minas para Sergipe e Alagoas. Então esses caras aqui vão acabar encontrando com os criadores de gado que sobem, tá? E aqui nesse processo a gente vai exterminando todos os índios em qualquer um desses movimentos. É interessante. Importante que esse fluxo aqui ele não fixou ninguém na Amazônia. Não é? O processo de ocupação da Amazônia está associado à borracha. Ok? Então, avançando, a gente tem aqui o ciclo da mineração, ó, os núcleos constituídos aí em amarelo e principalmente o amarelo, as áreas de exploração de ouro lá atrás do século XVIII. Olha as áreas de pecuária, tudo ao longo de curso de rios como São Francisco, como o Parnaíba. Não é? Aqui ó, o cultivo da cana-de-açúcar ainda no litoral mata, a introdução do tabaco, do algodão aqui no Agreste, e as drogas do sertão, que na verdade é que lembrem-se, são especiarias, são plantas medicinais, né? As drogas do sertão era isso. O sertão era todo aquele lugar ermo. Hoje a gente usa o sertão para caracterizar o semiárido. Aí o que é que eu tenho mais aqui? Ciclo da borracha no século XIX, esse 4, começo do século XX. Pessoal saindo do Nordeste, Pernambuco, né, e Ceará principalmente. Toda essa região é a região que vai absorver a mão de obra. Próximo fluxo qual é aqui? Século XX, que é a cafeicultura. Então muita gente migra, né, o 2 aqui, ó, para essa área aqui. Então o café, o ciclo 3 na verdade, tá? Que é o café, o pessoal abandonando a mineração. O café, lembrem-se, é a segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, é o auge da cafeicultura. Muita mão de obra escrava foi trazida. Esses mapas a seguir representam um fluxo migratório no Brasil já no período pós-colonial, pós-imperial. E aí o Brasil entrando no processo de industrialização, tranquilo, com a crise do café lá na década de 30, depois vem a Segunda Guerra Mundial. Interessante que vocês vão observar que as setas em vermelho, elas indicam a direção e quanto mais larga ela vai ficando, maior o fluxo. Então vocês vão observar que os estados do Nordeste, ó, são estados de repulsão. Então na década de 40 e 50 nós tivemos aqui secas severas, né? Muito provavelmente por causa do El Niño. Então secas severas nós tivemos nesse período que fez com que muita gente migrasse. Beleza? Aí para onde eles migram? Principalmente para o Sudeste e parte para o Centro-Oeste. Já começa o processo de migração aqui. Lembrando que nesse processo de migração no começo da década de 40 para 50 ainda era um lugar bem
abandonado, bem esquisito o Centro-Oeste. Muito cerrado ainda, solo ácido, pouca gente cultivando. Década de 50 e 60, o Centro-Oeste já atrai muita gente pela construção de Brasília. Veja como a seta ficou mais larga. E o Nordeste, repulsão. Tá? Então muita gente vem para Brasília, vem para o norte do Paraná, muita gente sai do sul do Brasil para o Paraná, porque aqui ainda havia disponibilidade de terra, e muita gente migra de Pernambuco, do Piauí, da Paraíba, para o estado de Rondônia por conta da mineração, a extração da cassiterita, do minério de estanho. E aqui o pessoal que migra, saindo de Pernambuco, Paraíba do Sertão de novo, Ceará, para o oeste do Maranhão, para a extração de babaçu, carnaúba, para a produção de óleo vegetal. Óleo vegetal para quê, tio? O óleo que ia ser utilizado nas indústrias do Sudeste, porque nós ainda não tínhamos refinaria. Então o óleo utilizado era óleo vegetal como lubrificante. Beleza? Então é uma área de extrativismo vegetal, chamado Meio Norte. Aqui o que é que a gente vê? Década de 60 e 70, intenso fluxo migratório aumenta do Nordeste para o Sudeste, por conta da industrialização. Muita gente migrando aqui, começa o processo de migração para a fronteira agrícola do Centro-Oeste brasileiro. Então você tem muita gente saindo do sul do Brasil, principalmente, vendendo as terras aqui, terras bem caras e concentradas, e comprando terra a preço de banana nessa região. Então, boa parte dos migrantes que estão aqui, que fazem sucesso com o cultivo da soja, são migrantes que saíram do sul do Brasil. E aqui a gente vê um fluxo onde? Em direção ao Pará, em direção ao Amazonas, por conta das atividades mineradoras, da construção da Zona Franca de Manaus em 67. Então muita gente migra aqui do interior do Nordeste para lá. E lembrando que o Nordeste sempre por conta da crise da cana-de-açúcar no litoral mata e das secas no sertão, né? Esse período aqui é intenso migratório, o que favorece também ele é a abertura de estradas. O governo JK, com uma política rodoviarista, integrando a região centro-oeste e norte do Brasil ao restante do país. Então as estradas facilitaram aqui o movimento para a interiorização, para a Amazônia e para o centro-oeste. O próximo mapa é um mapa que pega um período de 2 décadas. Aí você já vê que as direções, os fluxos já estão bem complexos. Você tem gente migrando em todas as direções, mas o Nordeste continua como uma área de repulsão. Então a gente só vai ver um retorno de migração para o Nordeste, cara, lá no final dos anos 90 e começo do século atual. Então até 2015 nós fomos a única região que teve um aumento em relação às pessoas que saíam da região. A região que mais perdeu foi o Sudeste. Então por quê? Porque houve uma descentralização industrial, houve investimento industrial em novas regiões como o Nordeste brasileiro, o agronegócio que cresceu muito na região centro-oeste e sul da Amazônia. Então isso atraiu muita mão de obra. Por que o pessoal saiu do Sudeste? O alto custo da produção, o alto custo dos salários encarecendo a mão de obra, e a indústria teve que buscar alternativas. Então o migrante vai para onde o trabalho está. E muitas vezes não foi necessariamente para as capitais, como Fortaleza, como Recife ou Salvador, mas cidades do interior, como Sobral, como Juazeiro, como Crato, Barbalha, ou aqui em Pernambuco, Caruaru, Petrolina, e Feira de Santana e Vitória da Conquista na Bahia. São cidades que tiveram muito investimento industrial nos últimos 20 anos. O que é que a gente vê aqui? Um resumão sobre as características migratórias atuais. A gente viu que esses fluxos são fluxos dentro do próprio estado, ou seja, das áreas metropolitanas para as regiões mais periféricas, para onde a indústria se instalou. Cabo de Santo Agostinho, depois Ipojuca, depois Goiânia, por exemplo, ou Vitória de Santo Antão, aqui em Pernambuco. Isso se deve a quê? Aquilo que a gente falava, a descentralização da indústria. Antes concentrada no Sudeste e região metropolitana, ela foi para o interior. Então o migrante acompanhou isso. Segundo o IBGE, até 2015 nós fomos a única região a apresentar um saldo positivo migratório. Lembrando que isso é a chamada migração de retorno. Aqueles que saíam do Nordeste para trabalhar no Sudeste começaram a fazer o caminho de volta ou seus filhos para a terra natal. A região Centro-Sul e o Norte, de um modo geral, permaneceram praticamente estáveis, sendo que o Sudeste foi uma grande exportadora de mão de obra para essas regiões, e principalmente no Nordeste brasileiro. E aqui é importante que nos últimos anos, o que é que a gente vê, gente? Um intenso processo de migração para as cidades médias, Caruaru, Petrolina, Juazeiro, Garanhuns.
Então são essas cidades que estão atraindo a mão de obra agora, que sai das regiões metropolitanas como Recife, onde a concorrência já é muito grande, onde a oferta de trabalho já diminuiu consideravelmente comparado aos 20 anos anteriores. Beleza? Então hoje a gente tem um fluxo migratório, que é um fluxo migratório muito mais interno, tá? Tanto no sentido intra-regional, dentro da mesma região, como no sentido interregional, de uma região para outra. Só para a gente fechar, é importante lembrar que aqui no Brasil nós tivemos, né, durante um período, 2010 até agora 2020, dois grandes fluxos migratórios importantes externos, né? 2010, com o terremoto lá do Haiti, a gente trouxe muito haitiano, que entrava onde? Entrava pelo Acre e se espalhavam pelo restante do Brasil, sobretudo a região sudeste, que é a região mais rica. Em 2016, com a crise econômica e política na Venezuela, a gente começa a assistir um rápido empobrecimento da população. Isso reflete um movimento migratório que se intensifica em 2018 e 2019. Hoje os venezuelanos estão espalhados por vários estados da federação, inclusive Pernambuco. O que é que vocês têm que lembrar? Que a porta de entrada para esses imigrantes venezuelanos, muitos, lembrando, são refugiados que pediram aqui asilo, né, refúgio, porque diziam que sua vida estava correndo risco, e a entrada para eles era via Roraima, né? A cidade de Pacaraima, que é a cidade que fica lá no limite, a cidade de fronteira. Então muitos entravam por Pacaraima, de lá iam para Boa Vista, e de Boa Vista se espalharam por outros estados, inclusive aqui em Pernambuco. Beleza? Então chama a atenção de vocês para esses migrantes. Tio, qual foi a causa da saída lá dos haitianos? Os haitianos fugiram da questão da pobreza extrema. O Haiti é o país mais pobre da América Latina. Em 2010 nós tivemos um terremoto com mais de 7 graus que gerou uma quantidade absurda de mortos e acabou com a estrutura física do país. Então a miséria se acentuou. E as forças de paz das Nações Unidas, lideradas pelo Brasil, foram lá para reconstruir o país e aí acabou se gerando, né, uma afeição entre os haitianos e os brasileiros, os militares, e isso despertou neles, somado ao fato de que o Brasil era o país da moda, que estava crescendo muito, todos virem para cá. Beleza, gente? Recomendo que vocês dêem uma lida no nosso material, tentem fazer exercício e dúvida vocês sabem como me encontrar. Um abraço a todos, a gente encerra o nosso encontro por aqui.